Nesse vídeo vou compartilhar com você 3 passos para não ter recaídas após um fim de relacionamento. Olá, aqui é a Jéssica Nascimento, eu sou terapeuta especialista em relacionamentos. Superar alguém é uma decisão. Você não precisa ter recaídas, mas para não ter recaídas você precisa fazer aquilo que tem que ser feito, mesmo que isso te gere um certo incômodo. Primeiro, não mantenha contato com a pessoa. Se você frequenta o mesmo ambiente que a pessoa, trabalho, faculdade, igreja, vai ser mais desafiador para você. Nesse caso, tenha o mínimo de contato possível com essa pessoa e converse apenas sobre aquilo que é necessário dentro do seu contexto. Não fique comentando sobre a sua vida pessoal, dizendo o que você fez ou o que você deixou de fazer, ou querendo saber da vida pessoal da outra pessoa. A partir do momento que você decide que não quer mais voltar para esse relacionamento, você não pode estar dando brecha para estar se comunicando com a pessoa, para estar querendo saber da vida pessoal da pessoa, para continuar tendo uma proximidade com essa pessoa. Me diz, se você não quer ter uma recaída, para que você vai querer saber da vida pessoal da pessoa? Para que você vai querer compartilhar a sua vida com essa pessoa? Não tem necessidade. A menos que conscientemente você de fato não queira ter uma recaída, mas inconscientemente é exatamente isso que você quer. É como eu disse, se você trabalha no mesmo ambiente que a pessoa, se você frequenta a mesma igreja que a pessoa, ou se vocês têm filhos juntos, algum tipo de convivência você vai precisar ter com essa pessoa, mas que seja o mínimo possível. E somente aquilo que de fato é necessário. Por exemplo, se vocês têm filhos juntos, vocês vão conversar a respeito do filho e não a respeito da sua vida ou da vida dele, o que ele está fazendo, o que ele está deixando de fazer. E também é importante estar atento ou atenta do quanto você está ali, às vezes, utilizando o filho para se aproximar da outra pessoa. Porque isso é muito comum. Tem pessoas que acabam se utilizando dos filhos para se aproximar do ex-companheiro ou da ex-companheira. O objetivo é cuidar da criança, é cumprir a responsabilidade de vocês enquanto pais. Então, para se questionar de verdade, isso é um ponto importante. Será que de verdade você não quer ter uma recaída? Se esse for o seu caso, que eu acredito que é, porque senão você não estaria aqui buscando por isso, não mantenha contato com a pessoa. Porque manter contato vai te tornar muito mais vulnerável a ter uma recaída. E sabe o que é importante também você pensar? Quando alguns relacionamentos se encerram, dependendo da forma que se encerrou, dependendo de quem terminou, algumas pessoas querem te ter como garantia na vida delas. Ou seja, em alguns casos, a pessoa ela termina com você ainda gosta dela, mas ela fica alimentando em você esperanças. Porque elas não querem te perder completamente. Elas querem muitas vezes te ter ali como uma garantia, porque se algo der errado lá fora, elas terão para onde voltar. Mas essas mesmas pessoas que às vezes ficam te dando esperanças, não são pessoas que estão verdadeiramente dispostas a construir uma vida ao seu lado, a se trabalharem, a se melhorarem para fazer o relacionamento dar certo. Por isso, será que vale a pena você desperdiçar o seu tempo com alguém que você sabe que não é para você? Ou será que é muito melhor você utilizar a sua energia na sua própria vida? Quando você dá brechas para outra pessoa, por exemplo, quando você dá espaço para que ela te mande mensagem na hora que ela quiser, você aumenta a possibilidade de ter uma recaída. Principalmente se você ainda tem muitos sentimentos com relação a essa pessoa. E o que eu vou te dizer agora é óbvio, mas precisa ser dito. Em alguns casos, vai ser necessário você bloquear a pessoa. Porque às vezes você quer seguir em frente e a pessoa não te permite seguir em frente. De que forma ela pode não te permitir, por exemplo, de seguir em frente? Quando você sabe, tá quase esquecendo a pessoa, você tá quase superando a pessoa, e a pessoa vai lá e te manda mensagem de novo.
E aí você volta a conversar com a pessoa e parece que vocês super vão se entender dessa vez. E novamente, a mesma dinâmica volta a acontecer. Porque não houve uma transformação real. E se não existe uma transformação real, os mesmos ciclos vão ser vivenciados de novo. Talvez até seja mais intenso, talvez cause mais sofrimento ainda. Porque depois de passar por tantos desafios e agora ter criado a esperança, a expectativa de que dessa vez ia ser diferente, não foi novamente. Foi uma repetição do que você já viveu. Foi novamente a decepção. Então, se esse é o seu caso, se vocês já tentaram ajustar a dinâmica, se realmente não funcionou, ou se você estava fazendo a sua parte, mas a pessoa não estava fazendo a dela, ou se você de fato, independente do motivo, já decidiu que não quer mais retornar para esse relacionamento, você precisa utilizar tudo que estiver ao seu alcance para não retornar para o relacionamento. Porque se você achar que não, eu dou conta, eu posso ficar perto da pessoa, conversar com a pessoa, vai dar tudo certo. A gente não tem que ser inimigo. De fato, vocês não precisam ser inimigos. Mas especialmente no início é muito mais desafiador você querer ter algum tipo de contato com essa pessoa. Porque os sentimentos eles estão ali ainda muito fortes. Então, para que ficar perto? Então imagina, é como uma pessoa que ela tem problemas com álcool ou problemas com algum outro tipo de droga. Aí essa pessoa está se recuperando. Aí chega alguém e oferece uma bebida para essa pessoa. Chega alguém e oferece algum tipo de droga para essa pessoa. Como você acha que essa pessoa vai reagir? Você acha que ela vai ficar totalmente tranquila se ela ainda está passando pelo processo dela? Provavelmente não. Imagina, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão por doces. E aí você coloca na geladeira daquela pessoa diversos tipos de doces, chocolate, pudim, pavê. Como você acha que a pessoa vai reagir diante disso? Será que ela vai conseguir resistir ao desejo de querer comer aqueles doces? Ou será que é muito mais fácil retirar aqueles doces e substituir por alimentos mais saudáveis? É muito melhor fazer a substituição. Por quê? Porque a pessoa vai ter mais resistência, por exemplo, de ir ao mercado comprar. Mas se está ali, fácil, é simplesmente abrir a geladeira e comer. Então a lógica é essa, se afastar daquilo que você sabe que nesse momento é desafiador para você. Você não tem que estar do lado daquilo que é uma tentação para você. Você precisa se afastar disso. Faz sentido o que eu estou te dizendo aqui? Você está compreendendo a mensagem que eu quero te passar? 2. Olhe para a relação como de fato ela era e não como você gostaria que fosse. Esse relacionamento te ajudava a crescer? Te fazia bem? Ou era um relacionamento que era destrutivo, que te fazia mais mal do que bem? Que tinham muitos conflitos, que às vezes só você estava fazendo a sua parte para o relacionamento funcionar. Será que você se enxergaria ao lado dessa pessoa a longo prazo? Será que você estaria disposto ou disposta a conviver não apenas com as qualidades, com os aspectos positivos que aquela pessoa tem, mas também com aquilo que é desafiador naquela pessoa, dentro daquele relacionamento? Será que a longo prazo você se enxergaria vivenciando isso? Então para observar e se questionar a respeito de tudo isso. Porque muitas pessoas retornam para um relacionamento antigo porque estão fantasiando algo, porque às vezes estão esperando uma mudança do outro. Só que deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que passam uma vida inteira idealizando um relacionamento que só existiu na cabeça delas. Não era real. A mudança do outro não era real, o relacionamento como a pessoa enxergava não era daquela forma. Não que não tivesse os aspectos positivos, mas que também talvez eles não eram tantos assim.
Ou talvez não era nessa frequência toda que às vezes você pode estar idealizando. Às vezes, por exemplo, vocês fizeram uma viagem que foi muito boa, nossa. E aí, você fica com a viagem na cabeça, com foco nisso, e as outras coisas você vai relevando. Mas será que se você voltasse a conviver com essa pessoa, os desafios que vocês estavam enfrentando, será que hoje vocês estariam preparados para lidar com eles e resolver ou não? Tem pessoas que quando saem de um relacionamento focam apenas nos aspectos positivos e se esquecem do que motivou o término ou dos aspectos que eram desafiadores dentro do relacionamento. Focar demais no que tinha de bom dentro desse relacionamento muitas vezes vai te deixar mais propenso ou propensa a retornar para esse relacionamento. E isso não quer dizer que você não vai ser grato ou grata por aquilo que você vivenciou. Você vai sim, mas você deve também relembrar daquilo que vocês tinham de desafios. E não idealizar o relacionamento como se fosse uma coisa perfeita, uma coisa mágica. Como se ali vocês não tivessem nenhum tipo de desafio. Quando isso não traduz a realidade. Muito provavelmente vocês enfrentaram desafios. Estavam enfrentando desafios. 3. Se ocupe. É muito comum que as pessoas fiquem tendo pensamentos com relação ao ex-namorado ou ex-namorada justamente no momento em que estão no tempo livre. Ou seja, não estou fazendo nada agora e nesse momento que eu não estou fazendo nada, eu deixo minha mente passear e lembrar das coisas que a gente vivenciou e lembrar de como foi tão bom aquele passeio, aquela viagem, aqueles momentos. Então, busque ocupar o seu tempo. O que você pode fazer por você hoje? O que você pode incluir na sua rotina que vai te ajudar no seu autoconhecimento, no seu desenvolvimento pessoal, ou que simplesmente vai te ajudar a relaxar e a focar em algo ao mesmo tempo, para que você não se perca tanto em pensamentos com relação a essa pessoa, a esse relacionamento. De repente, é algum hobby que você pode começar a fazer. Algo que vai manter a sua mente ocupada. É importante vivenciar as fases do luto? Mas também é importante que você se permita começar a viver a sua própria vida sem a outra pessoa. Sabe o que faz muitas pessoas voltarem para relacionamentos dos quais elas não querem mais voltar? É carência, é saudade, é falta de autoconhecimento. É não saber o que querem exatamente para a vida delas. É medo de não encontrar uma outra pessoa ou medo de não encontrar uma outra pessoa tão legal quanto essa. É medo de não viver um relacionamento tão bom quanto esse. E não necessariamente por gostar da outra pessoa. Às vezes gosta da companhia, do fato de não estar sozinho ou sozinha, mas não é a outra pessoa. Não sei se esse é o seu caso, mas que isso acontece com muitas pessoas, acontece. Então observa o que você pode incluir na sua rotina que vai fazer você se ocupar, que vai fazer você se concentrar na sua própria vida. Será que é algum projeto que você parou e hoje você gostaria de dar continuidade? Será que é algum hobby? Será que é alguma outra atividade? Será que é de repente começar a se exercitar? De repente é começar a ler? O que é que você pode fazer por você hoje? Para pensar a respeito disso e para definir isso, porque isso vai te ajudar muito. Se quiser a minha ajuda como terapeuta especialista em relacionamentos, o meu contato vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo no próximo passo dessa jornada. Um beijo para você e tchau!